Oh não! Tudo subitamente se tornou neocubista. Tudo começou quando Calvin participou de um pequeno debate com seu pai. Logo, Calvin podia ver os dois lados da questão. Então, o pobre Calvin começou a ver os dois lados de tudo. O tradicional único ponto de vista foi abandonado. A perspectiva foi fraturada. As visões múltiplas fornecem informações demais. É impossível se mover. Calvin rapidamente tenta eliminar todas as perspectivas, exceto uma. Deu certo! O mundo cai numa ordem reconhecível. Você ainda está errado, papai. Antes de começar propriamente o assunto, eu gostaria de fazer uma pequena nota. Meu objetivo é associar as tirinhas do Calvin and Hobbes, traduzidos aqui no Brasil como Calvin e Haroldo, com o reformador protestante João Calvino e com o filósofo inglês Thomas Hobbes. Nos Estados Unidos, terra do Bill Watterson, o autor das tirinhas, o João Calvino é chamado de John Calvin. Fora do Brasil, o tigre Haroldo é chamado de Hobbes. Portanto, cada vez que eu for falar sobre o menininho encapetado, eu vou falar sobre o Calvin. Cada vez que eu for falar sobre o reformador protestante do século XVI, João Calvino, eu vou falar Calvino. Cada vez que eu for falar sobre o filósofo inglês do século XVII, Thomas Hobbes, eu vou falar sobre o Hobbes. Cada vez que eu for falar sobre o tigre, amigo do Calvin, eu vou chamá-lo de Haroldo. Dito isso, vamos ao vídeo. Para falar a verdade, nós não sabemos exatamente por que o Calvin and Hobbes, o Calvin e Haroldo, receberam esses nomes. Porque não é bem por um motivo literário, obscuro ou algo assim. É simplesmente porque o Bill Watterson, o autor das tirinhas, ele não tem a menor vontade de dar entrevista, então ele não fala do assunto publicamente, então não tem muito bem como a gente ter certeza. No entanto, nós temos alguns elementos. O primeiro deles é que o Bill Watterson ele é formado em ciência política. O segundo é que, numa das poucas vezes em que ele deu entrevistas, ele falou que o nome das personagens da tirinha era uma piada interna para estudantes de ciência política. Tendo isso em vista, um dos clássicos para estudantes de ciência política norte-americana é um livro chamado The American Political Tradition and the Man Who Made It, de Richard Hofstadter. Logo no comecinho, no primeiro capítulo, ele escreve: há muito tempo, Horace White observou que a Constituição dos Estados Unidos é baseada na filosofia de Hobbes e na religião de Calvino. Ela assume que o estado natural da humanidade é um estado de guerra e que a mente carnal está em inimizade com Deus. Claro que a Constituição foi baseada mais na experiência do que em teoria abstrata, mas essa teoria também foi um acontecimento na história intelectual da civilização ocidental. Os homens que produziram a Constituição na Filadélfia durante o verão de 1787 tinham um vívido entendimento calvinista do mal humano e da condenação, e acreditavam, como Hobbes, que os homens são egoístas e litigiosos. Por que a gente brinca de guerra e não de paz? Porque não temos bons exemplos. Eu serei o americano destemido, defensor da liberdade e da democracia. E você pode ser o opressor comunista, ateu e asqueroso. Estamos em guerra. Então quem for atingido por um dardo morre e o outro lado ganha, tá? Fechado. Já! Brincadeira meio idiota, né? Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII, que ao contrário de mim, que apareço aqui de frente para a câmera, todo iluminado, para enfatizar bem os meus defeitos, ele tem como seu retrato mais famoso essa imagem na penumbra, escondendo um pouco seus defeitos. Mas deixando os comentários estéticos de lado, Hobbes não via o ser humano da melhor maneira possível.
algo que está muito bem retratado nessa fala aqui do Haroldo. Você acredita no diabo? Tipo, um ser maligno, supremo, dedicado a seduzir, corromper e destruir os homens? Não sei se os homens precisam de ajuda para isso. Simplesmente não dá pra conversar com os animais sobre isso? Nessa tirinha, nós temos exatamente o Haroldo defendendo uma ideia do Hobbes. Mas não precisa ser só o Haroldo defendendo a ideia do Hobbes. Nós podemos ter o Calvin como um ser humano fazendo o que o Hobbes diz que os seres humanos fazem. Muita gente não tem princípios, mas eu tenho. Eu sou uma pessoa de princípios. Eu vivo de acordo com o princípio e nunca me desvio dele. Qual é o seu princípio? Cuide sempre de você mesmo. A frase mais famosa do Thomas Hobbes não é do Thomas Hobbes. E se a barriga tanquinho do Jacob Black ajudar você a lembrar de qual é a frase, eu me dou completamente por satisfeito. É só você se lembrar que, segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. A frase, que diga-se de passagem é um pouco mais longa, é do dramaturgo romano Plauto. E ela nem está no Leviatã, a mais famosa obra do Thomas Hobbes. Ela está numa obra chamada Do Cidadão. E o que tem a ver esse quadrinho do Calvin se demonstrando egoísta, essa história do homem ser o lobo do homem? Isso é a base da teoria do Thomas Hobbes. Para o Thomas Hobbes, o ser humano é ruim por natureza. O ser humano é egoísta. Os seres humanos, em estado de natureza, eles vão viver numa guerra eterna de todos contra todos, com quem tiver um pouco mais de poder tentando prejudicar os outros para o bem próprio. Doce travessura! Cadê sua fantasia? Você está vestido do quê? Eu sou mais uma criança consumidora dos recursos naturais, em um país superpovoado, educada em larga e assustadora medida pela publicidade e por Hollywood. Apostos juntamente com os meus companheiros cínicos e alienados para controlar o mundo quando você estiver velho e fraco. Será que eu meto medo? E para Thomas Hobbes, qual é a solução que vai emergir para resolver esse problema? Esse problema do ser humano ser egoísta, do ser humano em estado de natureza ser violento, estar sempre pronto para uma guerra de todos contra todos. A solução para o Thomas Hobbes é o Estado. Para que o ser humano possa viver melhor, ele vai abdicar de parte da sua liberdade e vai dar poder para alguém governá-lo. Então, como todos os seres humanos juntos vão dar poder para alguém ou para um grupo de pessoas, essas pessoas vão conseguir governar os seres humanos de maneira que os seres humanos vivam melhor, não vivam em constante guerra de todos contra todos. Está aqui, inclusive, a capa do mais famoso livro do Thomas Hobbes, o Leviatã, e no frontispício nós temos exatamente essa figura mitológica do Leviatã, que é formado de muitas pessoas, que é exatamente essa ideia de muitas pessoas abdicam da sua liberdade para dar, muitas pessoas dão poder para o governante. E aí o governante consegue controlar os seres humanos e impede que os seres humanos, que são ruins por natureza, vivam em constante guerra de todos contra todos. E Thomas Hobbes fala que existe mais de um tipo de governo. O governo de uma assembleia de homens ou o governo de uma pessoa só governando todos. E é exatamente esse o tipo de governo que o Thomas Hobbes prefere. O governo de uma pessoa só governando todos. Porque todas as pessoas fazem um contrato social, limitando a sua própria liberdade para dar muito poder a um monarca, para que esse monarca governe toda a sociedade e a sociedade viva melhor. E é por isso que Thomas Hobbes é considerado por muitos como um dos grandes filósofos do absolutismo monárquico. Da ideia de que um rei tem que ser muito forte, tem que ter muito poder. Qual você acha que é a melhor maneira de obter o que você quer? Bater o pé e nunca mais voltar atrás ou ceder e fazer um acordo? Acho que é melhor bater o pé quando você puder
e ceder e concordar quando você precisar. Essa é uma atitude muito mais madura do que a que eu quero ter. No início, não havia nada. Então, havia Calvin. Calvin, o grande Deus do universo, com pura força de vontade. Do nada, surgem formas rodopiando. A vida começa onde um dia havia vazio. Mas Calvin não é um Deus bom e amoroso. Ele é um dos deuses antigos. Ele exige sacrifício. Sim, Calvin é um deus do submundo. E os míseros habitantes da Terra o desagradam. O grande Calvin ignora seus pedidos de piedade. E os condenados se debatem em agonia. Você viu como Calvin ficou absorto naqueles jogos de armar. Ele está criando mundos inteiros ali. Aposto que ele vai ser um arquiteto quando crescer. Caramba, esse quadrinho fica muito melhor que o Cid Moreira lendo. No começo, Deus criou o céu e a terra. Já que eu não posso pagar o cachê do Cid Moreira, voltemos ao nosso assunto. Thomas Hobbes chamava o Estado, chamava o governo de o Deus mortal. Porque existia um Deus imortal, aquele que decidia tudo. Se a gente vai falar de uma divindade, nada melhor do que irmos então para o teólogo. Vamos então para o João Calvino, a pessoa que vai dar as bases para a religião conhecida como calvinismo. E apesar da sua formação católica, João Calvino se converteu ao luteranismo. Sim, o luteranismo, a religião de Martim Lutero, que no início do século XVI rompeu com a Igreja Católica. Só que, do mesmo jeito que Lutero rompeu com a Igreja Católica, dando a base para um monte de religiões evangélicas, um monte de religiões protestantes, João Calvino também acabou rompendo com o luteranismo, porque ele tinha sua própria visão do cristianismo. Ele discordava de alguns pontos da corrente luterana. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Não. Acho que podemos fazer o que bem entendermos com nossas vidas. Não é o que papai e mamãe me dizem. Calvino defendia, e alguns dos seus seguidores vão defender isso com muito mais veemência, que já que Deus é onipresente, onipotente e principalmente onisciente, ele sabe tudo. Então Deus já sabe antes de qualquer pessoa nascer, antes dos seres humanos surgirem, quem ia ser bom e quem ia ser mal. Portanto, o nosso destino já estava predestinado. Quem ia para o paraíso já estava predestinado a ir para o paraíso. Quem iria para o inferno já estava predestinado a ir para o inferno. Você acredita em destino? Você quer dizer que nossas vidas são predestinadas? Sim, que as coisas que fazemos são inevitáveis. Que ideia assustadora. Outro elemento importante do calvinismo é que para Calvino, tanto um sapateiro, quanto um professor, quanto um missionário executavam um trabalho que era digno e que glorificava a Deus. No calvinismo, há uma valorização do trabalho. Por que é que você vai para o trabalho e a mamãe não? Bem, a sua mãe costumava trabalhar fora, mas quando você chegou, alguém tinha que ficar em casa. O emprego da sua mãe tinha muito estresse e irritação, sabe? E ela queria sair? Não, ela tinha se acostumado. Então, nós achamos que devia ser ela que... Ei! Além disso, ao contrário do luteranismo e principalmente do catolicismo do século XVI, o calvinismo, mais do que valorizar o trabalho, valorizava o lucro. O guia da TV diz que esse filme tem uma temática adulta. O que é temática adulta? Vai ver que fala de coisas como trabalhar, pagar contas e impostos, assumir responsabilidades.
Caraca, eles não estão brincando quando dizem que é para maiores de 18 anos. Eu nunca entendi como é que esse tipo de filme consegue dar lucro. Portanto, essa religião que valorizava o lucro vai ser uma religião muito bem vista, que vai encontrar muitos fiéis entre a burguesia que estava se fortalecendo durante a Idade Moderna. Queria que minha camisa tivesse um logotipo ou um produto. Uma boa camiseta transforma quem a usa em cartaz ambulante. Isso diz ao mundo: minha identidade está tão envolvida pelo que eu compro que eu paguei a companhia para anunciar seus produtos. Você admitiria isso? Claro que sim. Endossar produtos é o jeito americano de expressar individualidade. Com tudo isso eu estou dizendo que as tirinhas do Calvin e Haroldo são completamente tirinhas calvinistas e que adotam a filosofia de Thomas Hobbes? Não estou dizendo isso. Eu simplesmente peguei alguns elementos da filosofia de Thomas Hobbes e peguei alguns elementos do calvinismo e mostrei como eles encaixam nas tirinhas. As tirinhas do Calvin e do Haroldo falam de 1000 outras coisas, tratam de 1000 outros temas, elas não ficam querendo converter as pessoas ao calvinismo ou qualquer coisa do tipo. Só que é muito importante lembrar que o Bill Watterson estava inserido em uma cultura, a cultura norte-americana, que é uma cultura herdeira do calvinismo, que é uma cultura herdeira das ideias do Thomas Hobbes. E, portanto, essas ideias influenciaram o autor e, portanto, influenciaram também as tirinhas.